Olá Osasco, olá São Paulo e olá Brasil. Estamos começando, gente, mais um programa Visão do Reino aqui pela TN Brasil para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua igreja e o seu ministério. Levando um pouquinho da visão de Deus aí para você, para que você possa fazer a obra de Deus com muito mais vontade, muito mais verdade, obedecendo a palavra de Deus. Eu, reverendo Rubens Braz, desejo a todos uma ótima tarde e um ótimo programa na paz de Cristo. Dentro de alguns instantes, estarei recebendo aqui, no programa Visão do Reino, o pastor Johnson, diretor do Seminário Vale da Bênção, que estará aqui ao vivo, viu? Hoje o programa é ao vivo, a entrevista também é ao vivo, então você poderá participar enviando o seu e-mail, a sua pergunta, o seu comentário e interagir aqui com o nosso convidado no Vitrine do Reino de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe neste programa especial. Eu quero agora já agradecer um dos nossos parceiros, a empresa Teixeira Tour Turismo, uma empresa que faz o melhor turismo do Brasil e é uma das nossas parceiras aqui do programa Visão do Reino. Está aparecendo aí na tela para você o site da empresa www.teixeiratour.com.br e o telefone 3682-4843, código 11 de São Paulo. Se você quer fazer o melhor turismo, não deixe de procurar a Teixeira Tour e você terá o melhor turismo do Brasil. Nós vamos agora já ao primeiro quadro do programa de hoje, que está muito especial. Já quero agradecer a audiência e mandar um grande abraço para todos aqueles que estão sempre ligados aqui no programa Visão do Reino. E nós vamos a um clipe musical, um clipe missionário. Como vocês sabem, aqui nós tocamos músicas internacionais. E nós vamos agora a um número musical e daqui a pouquinho eu estarei de volta. Questa è la mia fede, di credere in un solo Dio. Questa è la mia passione, cantare per quel solo uomo che ha dato tutto ciò che aveva per me. Gli uomini abbassavano lo sguardo e tiravano a sorte sulle sue vesti una corona piena di spine. Lui portava le frustate, riceveva sul corpo il pure. Lui era la mia malattia, lui era il mio peccato, il mio dolore, lui era la mia trasgressione, la mia solitudine, le mie paure, lui portava. Questa è la mia fede, di credere in un solo Dio. E questa è la mia passione, cantare per quel solo uomo che ha dato tutto ciò che aveva per me. Gli uomini abbassavano lo sguardo e tiravano a sorte sulle sue vesti una corona piena di spine. Lui portava le frustate, riceveva sul corpo. Eppure lui era la mia malattia, lui era il mio peccato, il mio dolore, lui era la mia trasgressione, la mia solitudine, le mie paure, lui
É isso aí, pessoal. Acabamos de ver esse número musical, uma cantora italiana. Como vocês sabem, aqui no programa Visão do Reino, nós também ouvimos e assistimos boas músicas, mas sempre internacionais. Por quê? Exatamente para mostrar que em outros povos, em outras nações da terra, em várias línguas, tem pessoas adorando ao nosso Deus, aquele, como foi cantado aí agora, que foi cravado naquela cruz, foi crucificado, e é por causa dele que existe o programa Visão do Reino, é por causa dele que existe o Reverendo Rubens, é por causa dele que hoje o Pastor Johnson vai estar aqui. Ele é a razão de tudo na nossa vida. Nós vamos falar agora mais um pouquinho ainda num outro quadro, SOS Missionário. É um dos quadros mais especiais desse programa, onde nós divulgamos gratuitamente projetos missionários. Se você quer divulgar o projeto missionário da sua igreja, do seu ministério, apenas acesse o nosso site, o site do nosso ministério, envie o seu e-mail para a gente, cadastre o seu evento com a gente e ele vai ser divulgado aqui no projeto, no quadro SOS Missionário. Está aparecendo aí na tela para você, ministeriosarciame.org é o nosso site. E o nosso e-mail, ministeriosarciame@gmail.com. Manda o seu projeto para a gente e ele vai aparecer aqui no programa Visão do Reino e com certeza o seu ministério será abençoado. Nós vamos agora então a esse quadro especial hoje. E hoje queremos colocar em destaque no SOS Missionário o Ministério Asas do Socorro. Você vai assistir agora, vai ser impactado e você com certeza vai ficar admirado com o que Deus está fazendo na nossa nação. Vamos ao VT, daqui a pouquinho eu estou de volta. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? O sonho de voar sempre fascinou o jovem Santos Dumont, que acreditava beneficiar a humanidade usando os céus. Entretanto, basta acompanharmos os noticiários para vermos que a tecnologia aérea definitivamente foi transformada em armas mortais. Se Santos Dumont estivesse vivo, com certeza olharia com muito pesar seu sonho de voar, atendendo aos planos dos senhores das guerras e do terror. Mas, como prova de que vale a pena sonhar para o bem, surgiu a organização Asas de Socorro, que decidiu fazer do avião uma poderosa arma para salvar vidas e socorrer povos excluídos e esquecidos em lugares distantes. A missão evangélica Asas de Socorro foi fundada em 1955 pela organização americana Mission Aviation Fellowship. Seu principal alvo é apoiar missões e igrejas comprometidas em pregar o Evangelho e dar apoio humanitário a lugares onde apenas aviões teriam condições de chegar. Além do corpo de missionários, a Asas conta com dezenas de funcionários e tem mobilizado centenas de profissionais em projetos específicos e desafiadores. Foi como equipe que ganhou o prêmio da Kennedy e Associados de São Paulo, entre as 50 entidades beneficentes melhores qualificadas no ano de 2005. Possui hoje uma estrutura de alto nível, com uma frota de 12 aeronaves, incluindo hidroaviões. Suas bases de operação se encontram nos estados de Roraima, Acre, Pará, Amazonas e na cidade de Anápolis, Goiás, onde está sua sede nacional. Zelando pela manutenção de suas aeronaves, foi criada a Oficina Aeronáutica para dar manutenção de alto padrão à sua frota e assistir outras instituições. Consciente em fazer novos discípulos, iniciou-se a Escola de Aviação, homologada pelo Departamento de Aviação Civil, formando dezenas de pilotos e mecânicos qualificados na visão do Evangelho integral. Em 1985, Asas criou o projeto ANDI, Assistência Médica, Dentária e Evangelística, onde profissionais de saúde cristãos voluntariamente têm prestado atendimento às regiões ribeirinhas, indígenas, sertanejas e outras de difícil acesso, numa oportunidade de servir, cumprindo o ID de Jesus.
Para despertar vocações jovens, o Projeto ID oferece experiências inesquecíveis de curto prazo àqueles que dedicam suas férias para levar o Evangelho de Jesus às comunidades esquecidas dentro da visão do Evangelho integral. Às vezes esquecemos que o Evangelho é boas novas e, como a melhor de todas as notícias, precisa ser proclamado com os recursos adequados para cada povo e cultura. A dinâmica do processo para a divulgação das boas novas necessita de asas para alcançar até os confins da terra. Diante das palavras de Jesus, vós sois a luz do mundo, torna-se impossível ignorar as luzes dos aviões de asas de socorro quando pousam trazendo esperança, qualidade de vida e salvação. Quando o apóstolo Paulo diz que somos bom perfume de Cristo, é sempre um dia de festa nas aldeias quando os aviões de asas pousam, espalhando o aroma suave da graça de Cristo. Se o vento, na alegoria de Jesus, sopra onde quer, também sopra nas asas que voam para salvar. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como chegarão às comunidades isoladas e esquecidas nos rincões brasileiros sem os aviões? Invista nesta causa e juntos podemos confirmar que é possível voar para salvar vidas no Brasil desconhecido, repleto de desafios. Asas de Socorro é uma missão que nasceu no coração de Deus e que se confirmou na ousadia e abnegação de mecânicos e pilotos profissionais cristãos. É um projeto de evangelismo contextualizado que vai além dos paradigmas das missões urbanas com estruturas convencionais. Milhares de brasileiros, nesse momento, estão morrendo sem experimentar a salvação de Jesus. Você pode assumir seu compromisso missionário sendo uma retaguarda para que os que estão nestas frentes desafiadoras há 50 anos, voando para anunciar o amor de Jesus Cristo. Projeto bonito, que projeto maravilhoso é o projeto, o Ministério Asas de Socorro. Eu estava comentando aqui com a produção que às vezes as pessoas pensam que os evangélicos só fazem pequenos projetos, né? Que às vezes os evangélicos não têm capacidade. E nós acabamos de ver esse VT de um ministério extraordinário realizado, envolvendo, né, uma área, inclusive, muito difícil, tanto na questão profissional, porque vocês sabem que para se formar como piloto e toda essa área de aeronáutica, no Brasil ainda é uma área elitizada, e aí nós vemos um ministério que se utiliza dessa área elitizada para evangelizar, para fazer a obra de Deus, para cumprir, né, o ID de Jesus Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para que nós possamos aí contribuir para esse ministério, nesse SOS Missionário de hoje. Contribua para o Ministério Asas do Socorro, mas se inspire também, que você que assistiu esse VT comigo, você possa receber inspiração vinda de Deus por meio do seu Espírito Santo, para que você também possa fazer algo com qualidade, algo bonito para Deus, porque Ele merece o melhor. Eu quero fazer uma reflexão agora com você na Bíblia Sagrada, já que estamos falando de fazer algo bonito para Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Ageu, diz assim a palavra do Senhor: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês habitarem nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Eu quero falar com você agora que me assiste aqui pela TN Brasil, no programa Visão do Reino. Nesta reflexão de hoje, Deus está falando conosco, assim como Ele falou lá no passado com o povo de Israel. Olha, é tempo de vocês ficarem nos palácios de vocês, nas casas bonitas de vocês. Vocês têm do bom, vocês têm do melhor. Mas é tempo de vocês ficarem assim, enquanto a minha casa está deserta, enquanto o meu templo está deserto, enquanto o meu templo está destruído.
Nessa matéria que nós acabamos de ver, nós vimos aí um ministério que faz o melhor para Deus, que faz um projeto digno realmente, eu diria, de Deus, porque é algo que glorifica a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Você tem glorificado a Deus com a sua profissão? Você tem glorificado a Deus com esse diploma que está pendurado aí na sala da sua casa, no escritório da sua empresa? Esse diploma, ele glorifica a Deus? Essa capacidade profissional que você adquiriu na faculdade, na universidade, quem sabe até num curso no exterior, tem glorificado a Deus? O dinheiro que você tem na sua conta bancária tem glorificado a Deus? A sua casa tem glorificado a Deus? Tudo aquilo que você tem criado tem glorificado a Deus? Ou será que é algo que apenas glorifica a você mesmo? Nós temos um objetivo de estar aqui nessa terra. E o objetivo é glorificar a Deus através da nossa vida e através de tudo aquilo que nós temos. Hoje é tempo de nós cuidarmos da casa do Senhor. É tempo de nós cuidarmos da obra do Senhor. Não cuide apenas da sua casa, não cuide apenas da sua família. Isso é o principal. Eu até costumo dizer que o primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Ninguém pode cuidar da casa do Senhor se a sua família não estiver recebendo cuidado em primeiro lugar. Mas é necessário que tudo que você faça glorifique ao Senhor. Se você trabalha, glorifique ao Senhor com o seu trabalho. Se você está construindo uma casa, glorifique ao Senhor construindo essa casa. Tudo aquilo que tiver a mão para fazer, que seja, que você possa realizar, glorificando ao Senhor. E é por isso que nós temos que buscar sempre fazer o melhor. Assim como o Ministério Asas do Socorro faz esse trabalho tão lindo, tudo aquilo que Deus te der para fazer, faça o melhor para Ele. Coloque em primeiro lugar o Senhor na tua vida. E você vai ver que isso vai retornar para você. Hoje mesmo um empresário me procurou e ele disse que ele quer ser um investidor do Ministério Sacia-me. Ele quis, é uma decisão dele, mas eu imagino que ele já entendeu o segredo. Ele já entendeu que ele adorando ao Senhor e glorificando ao Senhor, em primeiro lugar, Deus também, com certeza, vai honrá-lo em todos os seus projetos, aqueles projetos que glorificam a Deus. Eu aprendi esse segredo há alguns anos. Houve um tempo da minha vida que eu tentei viver os meus próprios projetos, tentei cuidar da minha própria casa, e eu vou te dizer uma coisa, não vou dizer que eu fiquei frustrado, mas as coisas não aconteceram como eu gostaria. E hoje que eu glorifico a Deus com a minha vida, Deus tem me abençoado de uma forma extraordinária. Que Ele também possa te abençoar de uma forma extraordinária. Este é o recado de Deus hoje para a tua vida, na reflexão de hoje. Não se esqueça, coloque em primeiro lugar o Senhor e glorifique ao Senhor com a sua vida. Quero agradecer um dos nossos parceiros, a empresa Maltos Multimarcas, que está possibilitando o programa Visão do Reino de ir ao ar. Está aparecendo aí na tela para você o site desta loja de automóveis, www.maltosmultimarcas.com.br. O telefone, código operadora 11, São Paulo, 3685-2200. Você que quer adquirir o seu carro, o seu automóvel, não deixe de procurar essa empresa ali na rua Pedro Fioretti, no centro de Osasco. Eu estive lá ontem, inclusive, falando com eles. Um grande abraço aí para o pessoal da Maltos Multimarcas. E você que vai comprar lá com eles, com certeza será abençoado, tá bom? Porque eles estão abençoando um projeto que é um projeto que vem do coração de Deus. Nós vamos agora, gente, a um rápido intervalo e daqui a pouquinho estarei de volta, recebendo aqui Pastor Johnson no Vitrine de hoje, numa entrevista maravilhosa que você não pode perder. Chama todo mundo aí agora no Face, no Twitter, no Orkut, chama todo mundo para assistir, porque a entrevista de hoje será muito especial. Até já! And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to sweater and you look 30 pounds overweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. But 200 feet to that, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window.
See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Now together, work it about it makes the world go round. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você. Governo Federal. Bem, pessoal, estamos de volta aqui pela TN Brasil, continuando o programa Visão do Reino de hoje. Lembrando a você que está aí que hoje o programa é totalmente ao vivo, inclusive a entrevista. Hoje eu estou ao vivo aqui no estúdio da TN Brasil, então você poderá participar do programa aqui, enviando a sua pergunta para o nosso convidado e o seu comentário. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TN Brasil esse convidado ilustre e amigo que aprendemos a amar, conhecemos aí há uns 3 anos e faz parte hoje da nossa vida, Pastor Johnson, que é o diretor do Seminário Teológico Vale da Bênção. Seja bem-vindo, Pastor Johnson. Muito obrigado, Reverendo Rubens. Para nós é um prazer muito grande, né, estar aqui e poder participar desse programa. É uma honra, um privilégio. Maravilha, eu estou agradecido pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para vir ao programa Visão do Reino. Pastor, vamos começar a nossa conversa de hoje. Eu imagino que tem pessoas assistindo que talvez não lhe conheçam ainda, né? Afinal, o seminário não é aqui na capital, é no interior, mas é um seminário conhecido no Brasil e fora. Então fala um pouquinho sobre o teu ministério, como foi que começou a sua conversão, da onde que veio o teu chamado aí para o ministério? Eu nasci no lar evangélico. Meu pai é pastor há mais de 40 anos, pastorei até hoje na região sertaneja do Rio Grande do Norte. Certo. Meus pais ainda são vivos, né? E nasci nesse ambiente de ministério e sempre desejoso de fazer a obra de Deus, desde criança, inclusive. Até que fui crescendo, me sentindo vocacionado especificamente para o ministério de ensino. Então, no decorrer dos anos, eu vim morar em São Paulo, né? E tendo sido convidado para trabalhar no Vale da Bênção, que é aí um ministério amplo, né? Com suas várias áreas. E dentre essas áreas, a gente tem o Seminário Vale da Bênção, onde hoje nós trabalhamos lá na diretoria, especificamente na diretoria acadêmica, né? Desse seminário. Mas vem aí essa trajetória. Tenho aquela experiência marcante, né, com Deus no decorrer da minha trajetória cristã, mas especificamente eu senti que realmente o meu chamado era o ensino, o ministério da palavra. Ministério de mestre, Ministério de mestre. Então nós estamos ali hoje, servindo ao reino de Deus, né, no Seminário Vale da Bênção. Tá, já que o senhor falou sobre isso, já que o senhor comentou que o senhor é filho de um pastor e já cresceu nesse ambiente, eu diria que espiritual, né? Eu queria que falasse um pouquinho a respeito disso. Qual a importância do ambiente, né, espiritual na formação do caráter, da vida de uma pessoa, de um jovem? Porque hoje, pastor, nós temos visto muitas vezes que tem se perdido um pouco a visão sobre a importância do ambiente. Às vezes até mesmo pais que não percebem o quão importante é para os seus filhos esse ambiente espiritual. O ambiente é essencial, né, na formação da criança, do adolescente. Hoje a gente vive numa sociedade que, infelizmente, a criança, o, 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 o,
E a gente sabe que a família é a base da sociedade. Então, o ambiente familiar é muito importante, é essencial, sobretudo se os pais tiverem esses princípios, né? Esses princípios cristãos para passar para os seus filhos. E é interessante lembrar que isso não acontece só em famílias consideradas não evangélicas, né? Hoje, por exemplo, muitos lares evangélicos esqueceram uma coisa simples, como o culto familiar, né? Sim. Que na nossa época era comum, era quase que obrigatório, toda a família tinha que ter diariamente, os filhos tinham que participar. Eu lembro que nós tínhamos que, inclusive, sentar junto com os nossos pais, participar dos cultos para aprender com os adultos, todo aquele sistema que hoje é considerado um tanto rígido, mas que aí deu fruto. E os escritórios de psicologia podem testificar que o limite é essencial para que uma criança cresça com uma personalidade estável, madura, né? Então, essa é a importância desses valores espirituais cristãos. Se preocupar com esse ambiente ao redor, principalmente da juventude e da infância, né? Inclusive, o senhor falando sobre isso, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me dizia assim, é uma mãe, né? E ela tem 2 filhinhos maravilhosos, ela tem carro, ela mora num local muito bom, numa casa muito boa. E ela me disse assim que teve um dia que o pastor chamou a atenção dela porque ela não estava indo na igreja por causa das crianças. E eu disse para ela, eu falei assim, olha, minha mãe teve 7 filhos. E eu me lembro que no domingo minha mãe arrumava os 7, né? Ela preparava os 7 e levava os 7 para a igreja. E hoje nós vemos 3 pais que têm 2 filhos, 1 filho. Eu não posso ir para a igreja levar meu filho. Então eu quero dizer para quem está em casa, inclusive, você está vendo aqui hoje o pastor Johnson, um diretor de um seminário teológico, forma pastores, muita gente que está fazendo a obra no Brasil tem sido formado no seminário do qual ele é professor, do qual ele é diretor. Mas ele é resultado desse trabalho que começa dentro de casa, né, pastor? É verdade, começa dentro de casa. Você vê que não dá para negociar esses valores, né? Essa base que toda criança tem que ter, todo junior, todo adolescente tem que ter. Por exemplo, quantas vezes a Bíblia diz que a astúcia está no coração da criança. Sim, e é a disciplina que afasta, né? Essa astúcia. Quantas vezes, como criança, eu falava para minha mãe, para meu pai que não queria ir para a igreja. E às vezes, realmente, minha mãe também teve muitos filhos. E ela dizia, então tá bom, então a gente vai fazer um culto em casa. Quantas vezes ela ficava conosco, ensinando textos bíblicos, ensinando as escrituras. A maioria das referências bíblicas que eu sei hoje é porque minha mãe me obrigava até a decorar os textos, né? Mas isso realmente fez a diferença. Tá certo, pastor. Já que o senhor é diretor do seminário teológico, vamos fazer uma pergunta dentro dessa área de seminários. Como o senhor está vendo hoje os seminários teológicos no Brasil? Bom, hoje nós temos muitos desafios, né? Tem um lado bom, por exemplo, o curso de teologia hoje está crescendo muito, está sendo inclusive reconhecido pelo MEC, né, aí nas grandes universidades. No nosso caso é um curso livre, mas a gente sabe que a teologia em si hoje ela já é reconhecida como um curso universitário no Brasil, em termos gerais. Tem os desafios disso, por exemplo, corre-se o risco de profissionalizar demais algo que a igreja sempre viu como vocação, como ministério. Então nós temos aí esse desafio, porque ao mesmo tempo que reconhecemos esse risco, a gente sabe que o academicismo, a excelência na educação, tudo faz parte. E não dá muitas vezes para separar, não dá para fazer uma dicotomia, ao mesmo tempo em que a gente tem que reconhecer que precisa de um pensamento mais crítico e até mais científico. A gente também sabe que não pode esquecer da vocação, do ministério, da vida com Deus, né? Agora, com respeito aos seminários em si, os desafios, eles vão mudar se aquele seminário ele é, por exemplo, um seminário que oferece regime de internato. Se é um seminário numa grande cidade como São Paulo, que as pessoas podem trabalhar durante o dia e a noite somente fazer a aula, então tudo isso vai diferenciar.
no número de alunos, por exemplo. Mas de forma geral, o senhor acha que no Brasil hoje os nossos seminários teológicos estão com qualidade para realmente formar pessoas vocacionadas ao ministério? Eu poderia dizer que perseguimos essa qualidade. Está buscando isso. Está crescendo. Existem bons e grandes seminários que têm conseguido, mas a gente sabe que essa busca pela excelência é algo que deve ser né? É algo contínuo. E progressivo. Uhum. Eu até fiz essa pergunta, pastor, porque assim, nós sabemos que missões e teologia no Brasil ainda é algo novo no Brasil. Eu ainda não sou muito velho e ainda me recordo de que na minha infância ainda se falava muito que teologia era pecado. Eu tive pastores na minha infância que eu ouvia ele falando lá no púlpito que não podia fazer curso de teologia, que Deus não se agradava. Então, a gente sabe que é uma coisa nova e por isso mesmo que está em desenvolvimento. Mas aí eu faço então uma outra pergunta. Exatamente, acho que por ser uma novidade, entre aspas, muitas vezes nós vemos que ainda os cursos teológicos ainda são vistos com uma certa desconfiança. Né? Alguns falam, mas o pessoal acaba se formando muito na letra e não se forma na questão espiritual. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa desconfiança que a igreja ainda tem. Ainda existe muito paradigma com respeito a isso, como se a teologia ela fizesse a pessoa deixar de ser espiritual. É que tem que se entender o conceito de espiritualidade, né? Sim. Dentro de cada linha evangélica, vamos dizer assim, a pessoa desenvolve, por exemplo, o conceito mais místico de espiritualidade. Espiritualidade é ter algumas experiências, né? E tantas outras coisas. Então, mas quando a gente vai para o conceito bíblico de espiritualidade, que é a pessoa crescer, ela se tornar um crente maduro. Na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Então, não dá para desvincular a experiência com Deus, porque a própria revelação de Deus, ela é tanto proposicional quanto experimental. Então, nós nos relacionamos com Deus no dia a dia e a gente também, existe todo um discurso, vamos dizer assim, que Deus faz de si mesmo. Acho que quando a gente pensa em teologia, a gente não pode dizer nem que a gente vai estudar Deus, né? Nós vamos estudar a revelação que Deus faz de si mesmo. Agora, claro, uma pessoa começa a estudar teologia, ela se confronta com muitas coisas que ela pode ter aprendido errado. Sim. Porque alguém já disse muito sabiamente que a teologia ela vai confrontar a sua tudo aquilo que você aprendeu. Se o que você aprendeu é certo, isso vai ser mais refinado, mais polido. Vai afirmar, né? E se o que você aprendeu estava errado, você vai abrir mão disso. Agora, o que tem acontecido hoje, é até interessante lembrar, que antigamente os cristãos que buscavam os estudos teológicos, eles já tinham uma base. Então, eles eram mais maduros, né? E hoje você percebe que praticamente, pelo menos no nosso caso lá, em muitos casos a gente praticamente tem que discipular primeiro aquele crente. Então ele não tem muita estrutura e isso vai mexer com ele bastante. Eu entendi. E é o que tem levado alguns a questionar. O que eu estou querendo dizer com isso é que tem que ter um preparo, a sua reação, né? Diante quando você ingressa nos estudos teológicos, ela depende muito da sua maturidade. Sim, com certeza. É o que eu sempre digo, às vezes a gente como pastor de igreja, muitas vezes jovens, principalmente, me procuravam e perguntavam assim, pastor, eu posso fazer um curso de teologia? Eu sempre dizia o seguinte, olha, poder você pode, mas você já conheceu a Deus? Você já conheceu o Espírito Santo? Você tem uma intimidade com Deus? Se você já amadureceu espiritualmente, então vá fazer. Se você ainda não amadureceu, primeiro vai buscar esse amadurecimento espiritual e depois você vai buscar o conhecimento teológico. Porque se não acontece isso que o senhor está falando, pastor, que é pessoas que vão fazer um curso teológico sem o preparo, sem a maturidade. Sem chega base lá, nenhuma, né? Sem base, se choca com o que ouve, não entende distorcido, não é verdade? E aí depois às vezes sai até criticando. Falando ainda sobre isso, vamos dizer aqui, fazer um exemplo. Eu tenho um vocacionado ao ministério pastoral, que optou por fazer um curso teológico, está lá fazendo,
e um também vocacionado, tem o mesmo dom, enfim, mas que não fez. Como o senhor define o resultado daquele que fez, daquele que não fez? A pergunta é difícil. É difícil. A gente costuma dizer o seguinte, que o conhecimento teológico, ele lhe ajuda a ser mais eficiente. Eu não posso menosprezar nem subestimar aquele que não teve. Que não fez. Porque também a gente tem que separar a educação formal da informal até, né? E até mesmo do conhecimento bíblico. Às vezes tem aquele crente que nunca fez um curso de teologia formalmente, mas ele sabe muito a Bíblia, ele conhece muito as Escrituras, tudo isso vai fazer diferença, a maturidade dele vai fazer diferença. Agora, a gente sabe que há certas questões envolvidas na própria fé cristã, que a doutrina teológica, o ensino teológico vai ajudar muito. E dependendo da cultura que essa pessoa vai enfrentar também, né? Por exemplo, eu tenho amigos meus que estão na Europa enfrentando uma cosmovisão um tanto diferente da nossa, e a pessoa tem que conhecer muito as Escrituras, as ferramentas teológicas, apologéticas, para saber dialogar com aquela cultura e pregar o verdadeiro evangelho, né? Com certeza, essa faz então uma grande diferença. Não é, como a gente pode dizer assim, uma obrigatoriedade, né? O seminário teológico não é um sinônimo de que a pessoa será usada por Deus, mas exatamente, é uma ferramenta para aquele que é usado por Deus. É isso? Essencial, isso mesmo. Tá certo. Pastor, vamos falar o seguinte agora sobre o Seminário Vale da Bênção, especificamente que o pastor é o diretor desse seminário. Inclusive lá é o regime de internato. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona esse trabalho de coordenar, de dirigir um seminário teológico no regime de internato. O seminário existe vai fazer 28 anos, né? E sempre trabalhou com internato, que é um desafio para os dias de hoje, para esse século. Certo. Porque você tem aí gerações de jovens que fazem N cursos de uma vez. Quando os internatos começaram, as pessoas já tinham esse desejo de deixar o que estavam fazendo, deixar tudo, ir para um seminário, ficar 4 anos estudando. Hoje nem sempre as pessoas, essa geração atual, estuda bastante, faz N cursos, não dá para parar tudo o que está fazendo. Muitas vezes não dá para deixar o seu emprego e ir para um seminário, mas a maioria dos grandes envolvidos na área, os especialistas, falam que ainda seria o método mais eficiente, porque a pessoa vai morar lá, ela vai praticamente se imergir na teologia e a proposta é integral, né? Trabalhar caráter, trabalhar vida devocional, levar o candidato ao ministério a entender que a vida envolve a criar como conciliar trabalho, estudo, vida devocional, ministério. Então a gente tenta criar esse contexto para formar um obreiro nessa visão integral. Aí existem os desafios desde de financeiro, por exemplo. Quem que vai sustentar esse aluno durante esse tempo dentro de um seminário? Mas o Seminário Vale da Bênção hoje não trabalha só com internato. Sim. Trabalha com cursos para pessoas com pouco tempo disponível, que são cursos de um final de semana por mês, né? E também a pessoa que mora na região, como as aulas são noturnas, mesmo o curso presencial, então ela pode, se ela tem condição de se locomover, ela pode assistir a aula todos os dias, à noite também. Tá certo. Pastor, inclusive, esse regime de internato, o senhor já falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais. Às vezes quem está em casa talvez tenha curiosidade de saber o que uma pessoa faz o dia todinho num seminário, num sistema de internato, né? Quais são as atividades? Ela vai ficar o dia todo na sala de aula ou vai ter outras atividades? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Ela tem atividades... por exemplo, nós temos o sistema de bolsistas, né? Sim. A gente recebe alguns alunos que, por questão de recursos, eles trabalham 4 horas, então eles entram na escala 4 horas,
À tarde eles têm que fazer banca de estudo, que é na biblioteca. Fica na biblioteca, os livros, as pesquisas que os professores passam. Todo esse trabalho é monitorado, porque as horas que eles passam na biblioteca também contam, também são registradas. E à noite, aula. Todos os dias temos um devocional também, que alguém vai trazer uma ministração, oração com eles. E, além disso, como o Vale da Bênção tem toda uma amplitude de ministério, temos, por exemplo, a vigília de oração 24 horas, ininterrupta, né? Daí, para isso, o aluno tem que entrar na escala de oração também, ele tem que participar dessa escala e outras atividades que envolvem a comunidade. Então, isso vai envolver, resumindo, né? O trabalho que ele precisa prestar por ser bolsista, hora de pesquisa na biblioteca e sala de aula. Essas são as atividades. Isso. Além disso, nós temos toda uma didática de acompanhamento da vida do aluno. Vida devocional, vida com Deus, vida de estudo, relacionamentos. Então, nós fazemos todo um acompanhamento diário para tentar ajudar o obreiro também a se conhecer. Conhecer tanto as suas virtudes quanto as suas fraquezas, porque é aí que ele vai conseguir crescer e fazer a diferença. Inclusive, falando sobre isso, eu imagino que ser um diretor, um coordenador de um seminário num sistema de internato, né, regime de internato, todos os dias o aluno te vendo ali, o senhor vendo o aluno, eu imagino que não é fácil e que já deve ter acontecido até alguma situação ou difícil ou engraçada com algum aluno. Tem uma situação que o senhor lembra assim? Como que é essa experiência de estar ali todos os dias ali olhando eles de perto? A convivência, ela faz uma diferença muito grande. Essa é uma das propostas, inclusive, do internato, né? Graças a Deus a gente tem uma equipe e a ideia é que essa equipe esteja junto. Inclusive os professores, tem dias que eles vão comer no refeitório junto com os alunos, a própria liderança também, porque esse convívio também faz a diferença na vida do aluno, porque o aluno nos vê muito mais, às vezes, talvez, fora do que na sala de aula, né? Nossa. Alguém já disse que tem um ditado muito conhecido que fala: eu não consigo ouvir o que você fala, porque o que você faz grita mais alto, né? Então a gente tenta, com a graça, com a ajuda de Deus, também fazer a diferença na vida desses alunos com o nosso caráter. Aí acontecem N situações, né? Entendo. Situações, às vezes, como você falou, das mais engraçadas, as mais difíceis que a gente tem que administrar, mas os temperamentos, né? Mas tudo isso, e tudo isso faz parte, né? Porque gera uma mudança no nosso caráter e no deles também. Tá certo, pastor. Pessoal, eu estou recebendo aqui hoje com muita alegria o pastor Johnson no Vitrine do Reino. O tema, como vocês sabem, do quadro Vitrine não é a teologia, isso ou aquilo. É a pessoa que está aqui e ele hoje representando aqui o Seminário Vale da Bênção. Inclusive, enquanto o pessoal da produção vai colocar na tela o site do seminário, o telefone, eu queria, pastor, que o senhor falasse já sobre as próximas inscrições, né? Eu acho que agora abre inscrições, é isso? Sim, as inscrições estão abertas, né? Eles vão pôr aí o site, tudo. E as inscrições já estão abertas para todos os cursos, tanto o curso presencial quanto o curso mensal, um final de semana por mês. É só um final de semana também, tem essa forma de fazer o curso. Isso, tem essa forma também, para aqueles pessoas que trabalham, com pouco tempo. Que viajam muito, podem estar ali uma vez por mês no Vale da Bênção fazendo um curso teológico. E aí temos também a pós-graduação reconhecida pelo MEC, que as inscrições também já estão abertas. E temos o curso CPM, que é um curso de preparo missionário de 5 meses para pessoas que têm uma vocação transcultural e que querem passar esse tempo conosco. Todas esses cursos, as informações, os contatos estão no nosso site. Tá bom, maravilha, pastor. Inclusive, e projetos futuros? Tem algum outro projeto preparado para o seminário? Nós estamos, inclusive, vendo a possibilidade de lançarmos aqui em Osasco, né, duas turmas desse curso para pessoas com pouco tempo disponível, que nós chamamos de curso teológico modular. Temos aí um projeto do curso à distância, curso virtual, né, com a graça de Deus estaremos lançando. E temos também uma pós-graduação em missiologia, que nós somos muito procurados nessa área, então estamos vendo se com a graça de Deus a gente lança.
E também com a ajuda do Senhor, a gente vai lançar um curso de canto e adoração e teologia. A ideia é mesclar teologia, adoração e canto, né, para trabalhar com ministros de louvor, trazendo para eles também uma base teológica. Maravilha, pastor Johnson. Então tá aí o recado para o pessoal que está em casa, quem quer estudar no Seminário Vale da Bênção, são vários cursos teológicos, até para você que não tem tempo, como ele disse, né, 2012 vai ter aqui em Osasco 2 turmas, é um projeto que está em desenvolvimento, inclusive de primeira mão, viu, pastor? O senhor falou aí sobre o projeto do Seminário Vale da Bênção à distância, para quem está em outros estados, inclusive conhece o ministério, tem vontade de estudar, mas não pode. E hoje eu recebi uma notícia aí, vamos desenvolver, mas é muito provável que nós vamos ajudar o Vale, o Ministério SACIMI vai ajudar o Vale nessa questão de levar o Vale para escola virtual, para ter uma escola virtual. Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Estou lhe dando aqui a notícia de primeira mão. Eu quero agradecer a sua presença e as suas considerações finais. Bom, quero encerrar aqui primeiro agradecendo o convite, né? E agradecendo a Deus também por essa oportunidade e convidar você, né, que está nos ouvindo a vir para nos visitar ali no Vale da Bênção. Fica em Araçariguama, quilômetro 50 da Castelo, e também entrar no nosso site para maiores informações também. Tá certo, pastor Johnson. Olha, apesar de o senhor já ter feito essas suas considerações finais e já estamos encerrando o nosso quadro, eu quero deixar mais uma vez o recado. O senhor faz parte da nossa família, tá bom? Do nosso ministério, que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos que ficaram assistindo essa entrevista. E quem quiser saber mais, acesse o site do seminário, acesse o site do Ministério SACIMI também, e você vai saber muito mais sobre o Seminário Vale da Bênção. Daqui a pouquinho eu estou de volta. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. Bem, pessoal, estamos de volta aqui no programa Visão do Reino. Acabamos de assistir aí, participar de uma entrevista com o pastor Johnson do Seminário Vale da Bênção, que hoje esteve aqui no Vitrine do Reino. O quadro Vitrine é isso, nós queremos colocar a pessoa, o convidado na vitrine e falando de forma geral sobre os projetos nos quais ela está envolvida. Você que quiser saber mais, já vai aparecer na tela novamente o site aí do Seminário Vale da Bênção. Só é você digitar lá, seminariovaledabenção.org, e você já vai acessar. Você está vendo na tela, está aparecendo para você, e vai ter todas as informações sobre todos os cursos, seminários. Eles também têm cursos, né, rápidos, às vezes, eventos, né, curso de capelania. Então, no site do seminário, que está aparecendo aí para você, você vai ter muitas informações, vai poder entrar em contato e se inscrever, e quem sabe, se você é um vocacionado para o ministério, no ano de 2012, receber a capacitação para exercer o teu chamado em prol do reino de Deus. Que Deus abençoe todo o pessoal do seminário, os seminaristas, que Deus abençoe também os voluntários, toda a equipe que está lá no Vale da Bênção, que Deus abençoe vocês de forma grandiosa. Nós vamos a mais um clipe musical e daqui a pouquinho eu estou de volta.
eu tinha morrido. Não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio. Um anjo saiu pra atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo. E ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Tchururu, 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 lerene, lerene. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Tchururu, 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 lerendere. Você acabou de assistir um clipe musical aí com o Estênio Marços, inclusive eu quero mandar um abraço aí, viu, Estênio? Ele assiste, é um dos que assiste o nosso programa, esse dia ele falou comigo aí pelo Twitter, que estava gostando muito do programa, que Deus te abençoe, Estênio, nessa carreira de compositor. Para muitas pessoas que não sabem, a música brasileira cristã e evangélica também tem música de qualidade, tá bom? E o Estênio é um dos maiores compositores da música brasileira cristã e evangélica. Eu quero ainda falar sobre o evento que vai estar acontecendo. Coloca na tela para mim, por favor, já aí, o projeto de férias da Missão Antioquia, gente. É agora em janeiro, de 4 a 21 de janeiro. É uma viagem missionária. Você que quer ter uma experiência missionária, você não é missionário talvez, mas quer ter uma experiência, você pode participar desse projeto. No mês de janeiro, do dia 4 ao dia 21, você pode entrar aí no site da Missão Antioquia, se informar e receber mais informações para participar dessa viagem que com certeza vai marcar a sua vida. Eu quero agora ainda também agradecer um dos nossos parceiros, que é a empresa Zoom Telecom, uma empresa de telefonia. Já está aparecendo na tela para você o contato, o site, para você entrar em contato com eles, tá certo? É um dos nossos parceiros. Está aí o e-mail, melhor dizendo, zoomtelecom@hotmail.com, e o telefone, código 11 São Paulo 2822-5102. Obrigado a todo o pessoal dessa empresa maravilhosa. Quero ainda agradecer também a empresa Red Pepper, que é uma loja de roupas muito boa, muito maravilhosa, uma loja, gente, especial, fica ali na Rua da Prefeitura, no centro de Osasco,
E o pessoal, eu acho que é a maior bênção que tem lá, inclusive é o próprio pessoal, tá certo? Um pessoal maravilhoso que vai te atender, com certeza, com maior atenção, com maior amor ali, e você vai sair dali muito bem vestido, com toda a certeza, tá bom? Não deixa de procurar eles, tá aí na tela o e-mail deles, redpepperstory@hotmail.com, e o telefone 11 São Paulo 3683-2223. Obrigado a todos que ficaram ligados aqui no programa Visão do Reino. Obrigado a todos os parceiros. E semana que vem teremos um programa especial de Natal, onde estarei recebendo aqui no Vitrine do Reino o Paulo Júnior, diretor do jornal Folha Evangélica. Semana que vem também estarei recebendo uma turma aqui, gente, no quadro Eu Faço a Diferença. Vamos bater papo, vamos rir, vamos brincar e conversar sobre teatro. Você quer saber sobre teatro? Semana que vem, no programa da semana que vem, não perde, porque vai estar muito especial, tá certo? Que Deus te abençoe, muito obrigado pela audiência, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.